A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 37. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Bom, essa tradução que eu tenho usado com vocês é uma tradução mais atualizada. Eu sou do tempo da tradução que falava ai de quem vem o escândalo, ou ai daqueles que causam escândalo. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Eu não sei como é que tá na tua Bíblia. Mas a palavra era escândalo. Vai ter escândalo. É inevitável que existam escândalos. Mas ai de quem é responsável pelos escândalos. Ai daqueles que são pedra de tropeço. E aí tu pensa, pedra de tropeço e escândalo já dá para ensinar? Já dá para explicar? Já tá claro? Tu entende do que o Senhor Jesus está falando? E olha que ele está falando para os seus discípulos. Então, se tu é cristão, se tu é crente, se tu é evangélico, se tu acredita na Bíblia, se tu acredita em Jesus, ele está falando para ti. Ele está dizendo: ai daqueles pelos quais vem o escândalo, ou os escândalos. O que é isso, escândalo? É quando tu cede a uma tentação. É quando tu cai. É quando tu peca de uma forma escandalosa, estrondosa, em que todos ficam sabendo. É algo público, é algo notório, tá chamando atenção, vira o assunto, vira notícia, é um escândalo, é uma pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Tu tá caminhando e daqui a pouco tu tropeça. Às vezes, esse tropeço te leva a uma queda. E às vezes, essa queda te leva a um ferimento, a uma incapacitação e até a morte. Então, fica com essa ideia, fica com esse significado. O escândalo, a pedra de tropeço, ela causa, ela ocasiona, ela acarreta, ela resulta em queda. Não é um tropeço que tu tropeçou e já segue a caminhada. Não, é aquele tropeço que te leva para queda, que te faz cair. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tô tentando ser o mais clara possível. Caiu, se machucou, se feriu, se quebrou, teve um traumatismo craniano, morreu. Esse é o significado da pedra de tropeço, desse escândalo que acaba com qualquer condição. Eu vou dar um exemplo. Eu não deveria, mas eu vou dar. Vocês sabem, alguns anos atrás, uma pastora ou uma líder de um ministério, que também era cantora gospel, que também era
deputada federal, se eu não estou enganada, que tinha vários filhos, a maioria adotados, tá? Acho que já dei pista demais. E se envolveu num crime, num homicídio, num assassinato do próprio marido. Sendo que até um filho biológico estava envolvido. Deve saber de que eu tô falando, né? Então, me fala se isso não é um escândalo. Me fala se isso não é uma pedra de tropeço. Aí tu vai dizer assim: ah, mas eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Ah, mas a gente não tem que olhar para as pessoas. A gente tem que olhar para Cristo. Mas eu tenho dito para vocês, quanto mais tu receber, mais tu vai ser cobrado. Quanto mais autoridade tu tiver, quanto mais notoriedade, quanto mais poder, fama, dinheiro, um posto elevado que tu estiver, quando tu cair, tu vai levar muitos contigo. Lembra? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, perdidas, confusas. Estudamos essa profecia. Então, eu tô dando um exemplo, tá? Tudo isso só para falar do que é a pedra de tropeço, o que é o escândalo. Então, a tentação era o dinheiro. Foi o que a polícia investigou e concluiu que a motivação do crime era dinheiro, era poder, era fama. Então, o que vem a ser o escândalo e a pedra de tropeço? É quando tu cede à tentação, é quando tu te entrega à tentação. Tá? Mas vamos continuar. 2. Seria melhor para esse quem? Para aquele que é o responsável pela pedra de tropeço, para aquele que é o que causa o escândalo, tá? O tropeço. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço. Vamos parar aqui. Gente, cuidado com a interpretação. A pedra seria pendurada por alguém. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço. Significa que esta pessoa deveria ser morta. Ela deveria pagar pelo seu crime com a própria vida. Não está dizendo, incitando, indicando que a pessoa tem que fazer isso. Está dizendo que o melhor, neste caso, para acabar, cessar, interromper o escândalo, a pedra de tropeço, essa pessoa deveria ser sentenciada à morte. Por quê? Porque se tu amarrar uma pedra de moinho no pescoço dessa pessoa e atirar esta pessoa no mar, isso seria melhor do que ela fazer com que pequeninos tropecem. É muito sério. Existem pessoas que vão se desviar, que vão se escandalizar, que vão perder a fé, que vão questionar a Bíblia e o próprio Deus por causa de determinados escândalos. Vou ler de novo. Só que agora sem interrupções, né? Sem pausar. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Palavras do Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos. Então isso é tão grave, é tão sério. Só que assim, ó, não é só em Lucas, tá? Lucas é uma notícia, é um resumo. Tu encontra em Mateus e tu encontra em Marcos. Por quê? Porque isso, gente,
Desde que o mundo é mundo, tem acontecido. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que cederam às tentações, que fracassaram, que naufragaram na fé, que escandalizaram o povo de Deus e sim, tornaram-se pedra de tropeço. Fizeram com que muitos abandonassem a fé. Às vezes é um homem de Deus, é um pastor, é um líder que não sei se eu vou conseguir falar todas as palavras, mas é pego em adultério. Isso aí ok, né? E aquilo gera uma dor, uma ferida, um escândalo que as pessoas abandonam a fé. Homens de Deus que são pegos em situações de perversão. Como é que eu posso falar isso sem perder o alcance do vídeo? Crimes contra crianças, se é que tu entende que eu não posso falar aquela palavra. Um homem que está pregando, que tem uma esposa, filhos, uma reputação ilibada, e aí também eu tô falando tudo de coisa que acontece aí. Aí vão na casa dessa pessoa, do homem, e encontram fotos, vídeos, provas, coisas, e o homem vai direto para a cadeia. Um homem de Deus. São tantos exemplos, tantos exemplos. Tantas pessoas que escandalizam. Eu dei 2, mas são quantas tentações? Pessoas que estão envolvidas com drogas, que têm uma vida dupla. São tantas coisas para falar. Aí tu pensa assim, essa pessoa já está perdida. Ela já está no inferno. Só que ela está sendo um veículo, um caminhão, um ônibus, um transporte, um avião, um trem para levar muitos mais para o inferno. Porque tem pessoas que ficam enojadas, escandalizadas, deprimidas, ficam revoltadas e abandonam o evangelho. E aí elas também vão para o inferno. Pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem entender que até o ímpio para o dia da calamidade. Os escândalos vão existir. E eles existem. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Já está morto? Já espiritualmente está perdido? Já desceu tão fundo? Já escolheu o mal? A gente diz assim, já está no colo do capeta? O que vai fazer? Então, com a morte desta pessoa, que é o que Jesus está dizendo, vai cessar. Porque aí vai parar de pequeninos se perderem. É muito sério, é muito grave. É como se Jesus estivesse colocando assim, ó, a vida terrena e a vida eterna. Paulo também fala sobre isso. Entrega o corpo para Satanás para ver se a alma se salva. Existem pessoas que agonizam, que sofrem de uma forma horrorosa, quase um sacrifício, e conseguem se converter. Como a gente chama, seguro contra fogo, sabe? Elas não querem saber do evangelho a vida inteira, mas na hora que o fogo está chegando perto, elas confessam Jesus e se salvam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha o ladrão na cruz. Só que aí, olha que loucura isso. Olha que loucura. Tem pessoas que vão desviar a muitos, vão escandalizar a muitos. E se ela se arrepende, ela pode se salvar. E aí, o que Jesus está falando aqui? Que a vida eterna, ela é mais importante do que a vida terrena. É por isso que muitas pessoas entregam a sua vida para Deus, abrem mão de tudo porque realmente creem que a vida eterna
é o mais importante. Como eu digo aqui, relativizam tudo e todos no mundo natural, no mundo terreno, para ganhar a vida eterna. E o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa já perdeu a vida eterna, ela já está perdida. Como a Bíblia explica, que é impossível iluminar, não tem mais o que fazer, apostatou da fé. O que é a vida terrena para essa pessoa, se ela já perdeu a eterna? Eu entendo esses textos, esses 2 versículos dessa forma. E isso é muito sério. Ai de nós, se nós escandalizarmos. Tem pessoa que era fiel no casamento e tinha esse ou aquele como exemplo. E aí descobriu traição, coisas horríveis. E ele começa a olhar, mas o meu casamento também não era tão bom, então pra que eu vou ficar? Pronto. Ele queria uma desculpa para pecar. Ele queria uma porta para sair desobedecendo. E ele consegue. Graças ao escândalo. Graças à pedra de tropeço. E aí tu entende que tem pessoas que vão, como nem eu dei o exemplo, vão cair e vão se arranhar, vão se machucar, vão ficar meio roxa, mas vão conseguir se levantar. Mas tem outras que com essa queda, com esse tropeço, elas vão ter um traumatismo craniano e vão vir a falecer. Elas vão perder tudo que elas tinham, de tão chocadas. E às vezes é tão difícil, gente. Eu que já passei dos 50, né? Que tô desde os 9 anos na presença de Deus, vamos dizer assim. Me batizei com 12, eu já vi muita coisa. Eu já vi. Então, nós não podemos olhar para as pessoas. Por mais que a gente ame e admire, são seres humanos. E daqui a pouco, eu não sei o que acontece, né? A pessoa se entrega para uma tentação, ela se rende. Gente que morre e depois tu fica sabendo dos podres e já tá morta. Então, gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. 15 minutos do vídeo só explicando 2 versículos. 3. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, por que Jesus está falando na sequência? Como eu digo para vocês, não tem versículo e capítulo. Ele estava falando, contando, explicando. Então, fez uma coisa errada, gerou escândalo, mas se converteu, mas se arrependeu. Ele pecou contra ti, se arrependeu, então perdoa. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então, o que acontece? O perdão para o cristão é inegociável. Não adianta vir com essa conversa. Eu tô magoado, eu tô ferido, não interessa. Tu não tem a opção B. Tu não tem o plano B. Tu tem que perdoar. Tu tem que perdoar. Tu tem que ir para a presença de Deus, tu tem que chorar, tu tem que te rasgar, tu tem que jejuar, tu tem que fazer o que tiver que fazer, mas tu tem que perdoar. Porque Satanás só está esperando uma brecha, como eu falo para vocês que meu pai dizia, um furinho do tamanho do buraco de uma agulha, de um alfinete para acabar contigo se tu não perdoar. Meu pai tinha esse entendimento. Dói, custa. Mas o Espírito Santo tá aí para encher o nosso coração. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E é a presença do Espírito Santo em nós que nos dá misericórdia, que nos dá capacidade de perdoar. Eu não estou dizendo para tu conviver com a pessoa, para te conviver com a pessoa. Eu não estou dizendo para tu chamar aquela pessoa para dentro da tua casa. A pessoa te feriu, a pessoa te ofendeu, cometeu um crime contra ti. Não tem nada a ver com isso. Tu perdoa, tu libera a pessoa. Temos vídeos no canal sobre o perdão. O Pai Nosso diz claramente
Tu não vai ser perdoado se tu não perdoar. Então não interessa. Ah, mas 7 vezes ele me ofendeu, hoje ele me feriu. Nós no casamento. Meu Deus! Por isso que o casamento é tão sagrado, tão maravilhoso, tão poderoso espiritualmente. Porque tu tem que ser crente 24 horas, e é 24 mesmo, porque tu tá dormindo e às vezes tu tem que perdoar. Não é verdade que eu tô falando? E vice-versa, tem que pedir perdão. Então tu todo dia tu tem que exercitar o teu perdão. No trânsito, tu nem conhece a pessoa, tu tem que perdoar. Então os discípulos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Por que os discípulos falaram isso? Mas o que eu falo, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu tenho vontade de matar, torcer, fazer. Aí o Espírito Santo, o que ele diz? Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Tu tem que abrir teu coração para Deus e dizer que é difícil, Pai. Jacó é pequeno, eu sou fraco. Aí o que a palavra de Deus nos diz? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa agora, na tua fraqueza, na tua limitação. Agora que tu diz que não consegue, é agora que eu vou entrar em ação. Porque se tu consegue, o que eu tô fazendo aqui? E o Espírito Santo é o nosso auxiliador, nosso assistente, o nosso secretário, aquele que está do nosso lado, ou como as Bíblias mais antigas diziam, ajudador. A mulher não é ajudadora idônea, fiel do marido, que está ali na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, está ali o tempo todo para ajudar o marido? Agora, o Espírito Santo está conosco todo o tempo, todo o tempo. E no que ele nos ajuda? A perdoar, a ter paciência, a ter domínio próprio, a ter amor no coração, a ter paz em meio a calamidades, em meio ao caos, ter alegria, alegria de viver, alegria de acordar, alegria de trabalhar, alegria de servir, alegria de limpar uma casa quando tu não quer, quando era a última coisa da tua vida que tu queria fazer, era limpar a casa. E o Senhor te dá alegria para limpar a casa. A gente viu varrer a casa, né? A dracma, a moeda que a gente viu no outro vídeo. O que acontece? Não tem o que o Espírito Santo não possa nos ajudar. Ele nos ensinará todas as coisas. Então, quando os discípulos, os apóstolos, no 5, dizem, aumenta-nos a fé, é o Espírito Santo. Porque a fé, a fidelidade, a convicção, a certeza vem do Espírito Santo em nós. E a primeira convicção que tu tem que ter é essa: tu tem que perdoar. Tu não tem outro caminho, não tem outra saída para nós, é perdoar. Perdoar, perdoar. 7 vezes num dia. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, não consigo perdoar. Se tu tiver fé, se tu acreditar, tu vai conseguir perdoar. Tu vai conseguir perdoar, tu vai ficar livre daquela pessoa, livre daquele sangue, livre daquela culpa, livre daquele pecado. Livre, solto. Lembra que a gente viu a pessoa que não perdoa, ela fica no cárcere, ela fica presa e de lá não sairá até que pague o último centavo. Já estudamos isso juntos. 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, se tu perdoa,
Se tu tem fé no coração, é porque tu é servo. Só que servo não tem direitos, só deveres. Claro, na nossa cultura, isso está distante, a gente não entende, mas o servo, o escravo, ele só tinha deveres. E é isso que o Senhor Jesus está explicando aqui. Que mesmo depois que ele faz tudo, ele ainda tem que continuar fazendo. E nós, diante de Deus, somos servos. E Jesus diz que no nosso caso, né, nós temos direito, tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ok. Mas nesse contexto que ele está falando aqui de perdão e de fé, e é isso que tu tem que entender, nós não temos direitos de ficar magoados, ofendidos, carregando uma corrente, falando mal do pai, falando mal da mãe, falando mal do marido, se queixando do governo, sabe? Não há para nós essa prerrogativa. Porque diante de Deus, perdão e fé são inegociáveis. Se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. Se tu não tiver fé, tu não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então tu é um servo. E como um servo, um escravo, um funcionário, um empregado, tu é inútil porque tu tá fazendo só o que tu tem que fazer. Que neste caso, neste contexto, é o perdão e a fé. Será que vocês entenderam? Para nós, não tem outro caminho. Não tem outro. Quer ser perdoado por Deus? Tem que perdoar o próximo. Quer estar diante de Deus, na presença de Deus? Quer ser salvo, curado, liberto, santificado? Tem que ter fé. Muita fé. Aumente-nos a nossa fé. 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou vocês. Olha só que loucura. Que estatística, hein? Eram 10, apenas um voltou para agradecer. Sabe o dízimo? Só um. E ainda samaritano. E ainda estrangeiro. Sabe o poder da gratidão? Jesus disse, ó, a tua fé te salvou, ou a sua fé salvou você. Os outros foram curados da lepra, mas esse foi salvo. Então, de novo, olha a diferença entre a vida terrena e a vida eterna. 10 eram leprosos. Um voltou para agradecer. O poder da gratidão. Isso acontece. Se tu começar todo dia a agradecer, tu abrir os teus olhos, agradece. Tu é casada? Agradece pelo teu marido. Tu é casado? Agradece pela tua esposa. Agradece porque tu consegue levantar da cama. Agradece porque tá chovendo. Agradece porque tem sol. Agradece por mais um dia de vida que tu recebeu. Começa a agradecer. Abre os teus olhos, começa a agradecer. Agradece a Deus pela noite de sono. Agradece a Deus porque tu é salvo. Agradece a Deus pela Bíblia. Agradece, agradece, agradece. Tu vai ver como é que o teu dia vai ser. Ah, mas eu tenho isso. Não, começa agradecendo. Agradece. O que tu agradecer vai crescer. E olha o que aconteceu. A fé do leproso o salvou. E aí, claro, não tem como, né? Jesus já deu
que eu digo, uma cutucada, assim, quando o espinho, quando tu dá uma, né? Por quê? Porque os judeus não agradeceram, mas sim os samaritanos, os estrangeiros. Então é aquilo que a gente tem visto. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aqui a gente tem um exemplo clássico desses 10 leprosos, que só o samaritano voltou. E me chama a atenção aquela parte que diz assim, ó, aconteceu que indo eles foram purificados. Então, outras traduções dizem, enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Significa, eles obedeceram à palavra. Eles foram obedientes porque vão e apresentem-se aos sacerdotes. E à medida que eles foram obedecendo, eles foram sendo purificados. Isso também é uma lição para nós. 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, isso aqui é muito importante, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O que quer dizer isso? Eles estavam vivendo uma vida normal, livre, leve e solta. A vida terrena, a vida natural, a vida material. E olha que interessante, casavam e davam-se em casamento. É o que está acontecendo hoje em dia. Pessoas casam, mas tem gente que está se dando em casamento. Está vivendo uma vida como se fosse casado sem ser. Então, olha como a palavra fala, casavam e davam-se em casamento. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O Senhor Jesus está explicando, mais claro que isso eu não sei. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É o que eu tenho dito. Vai ser igual conosco. As pessoas estão vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar. Tipo, capaz o gaúcho que fala aqui, né? Tipo, Jesus vai voltar quando? Faz 2000 anos que ele tá voltando e nunca volta. Uma vez um aluno me disse isso. Ah, professora, mas ele tá muito longe, porque ele tá sempre voltando e nunca chega. Na hora a gente até riu, mas é o que as pessoas creem. As pessoas dizem exatamente isso. Mas como que Jesus tá voltando e nunca chega? Tá voltando, que tá voltando? Eu quero ver meu filho se formar. Ah, que Jesus tá voltando, eu quero me casar. Ah, eu quero comprar uma casa na praia. Ah, eu quero trocar de carro. Ah, eu quero isso. As pessoas querem coisas da terra. E se Jesus voltar, vai atrapalhar os planos delas. E olha que interessante. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Estavam vivendo uma vida muito boa, muito feliz. E aí veio o dilúvio, e daí veio fogo e enxofre do céu. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia,
Quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Vimos isso agora, no mês de maio, nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Então, isso aqui, 2 pessoas numa cama, ok, pode ter uma mãe com um filho, pode ter 2 irmãs, 2 irmãos, tá, mas marido e mulher, né? Mulher e marido vão ter 2 numa cama, um vai e o outro fica. Mesmo teu marido, tu não vai poder salvar. Mesmo a tua esposa, tu não vai poder salvar. Isso é pessoal e intransferível. Não é porque ele vai contigo todo dia na igreja, não é porque vocês são felizes, que isso significa que o Senhor Jesus reina no coração dele ou no coração dela. Isso é muito sério, gente. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Tem pessoas que ficam chocadas com essa resposta. Mas o que Jesus está querendo dizer? Que tem sinais. A gente viu em Mateus. Tá bem claro o que a gente deve observar, aprender e estudar. O que a gente aprende deste capítulo? Que é bem resumido em Lucas, né? A gente estudou bem detalhado em Mateus. O reino de Deus não vem de modo visível. Não é uma coisa que tu vai conseguir delimitar, determinar. Tu sabe o princípio das dores, tu sabe os sinais, tu vê as consequências, tu tá vendo o que tá acontecendo, tu tem a Bíblia, tu tá estudando a Bíblia aqui, tu sabe muito bem que o mundo vai ter que se preparar para o anticristo. Tudo vai ter que acontecer, as profecias, tudo. E o evangelho será pregado nos 4 cantos, toda a terra. Nós aqui, estudando a Bíblia, pregando o Evangelho, nós estamos, se tem um jeito de apressar a volta do Senhor Jesus, é pregar o Evangelho. Nós estamos fazendo a nossa parte, falando de Jesus todos os dias aqui no YouTube. Estamos com a Bíblia aberta, lendo, aprendendo, estudando, para saber o que a Bíblia diz. Não que esse ou aquele, essa ou aquela diz, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, para estarmos preparados, para não sermos esses desavisados dos dias de Noé, para não sermos esses loucos dos dias de Ló, para estarmos sóbrios, vigilantes, atentos, com as lâmpadas cheias de azeite. O que a gente aprende hoje com este capítulo 17 de Lucas? É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Essa tradução é a mais antiga, né? Mas ai das pessoas, porque é homem e mulher, né? Que podem causar escândalos. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus curou 10 leprosos, mas o único leproso que voltou para agradecer era um estrangeiro, era um samaritano. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Nós que temos fé, nós que lemos a Bíblia, nós que temos o Espírito Santo de Deus, o selo, a garantia, o penhor, a salvação, a vida eterna em nós.